Vamos aos materiais para fazer a touca de cetim. Eu já estou com os meus tecidos aqui, com as linhas separadas. Esse verde não é exatamente o mesmo verde do tecido, mas é bem próximo, então dá para fazer tranquilo. Vamos precisar de tesoura, eu tenho essa elétrica, mas também pode ser a comum. Elástico com regulagem, a regulagem ela é opcional. E aqui já vou deixar para vocês as medidas, tá? A touca é 56 centímetros de diâmetro e o elástico com 70. Se você for usar o elástico com a regulagem, tá bom? Para cortar o tecido, é importante você abrir ele bem direitinho, botar o lado liso com o lado liso e deixar bem estiradinho para que a gente possa cortar e não ter erro. Eu tô utilizando uma touca que eu já tenho cortado aqui como molde. E aí eu só coloco em cima, eu tô aqui verificando se o tamanho tá certinho. Coloquei um pezinho para não ficar deslizando, já que a gente tá cortando cetim. E aí você vai e passa a tesoura ao redor desse seu molde. Lembrando mais uma vez, gente, é lado liso com lado liso, tá bom? Se você não tem muito costume de costurar o cetim, que ele é muito liso, fica saindo do lugar, eu aconselho você a alfinetar todinha, para que você não tenha essa dificuldade na hora de levar para a máquina. Como eu já trabalho há 4 anos com cetim, eu não faço isso, eu já levo mesmo assim, só cortado, sem colocar, mas estou mostrando para vocês aonde colocar o alfinete. Já quando for na hora de costurar, você vai passar um pezinho de máquina ao redor de todo o tecido que a gente cortou, seguindo o nosso corte e deixar uma abertura de ali 2 centímetros ou mais. Eu vou mostrar direitinho quando eu for fazer essa parte, para vocês verem a questão da abertura, tá? Essa abertura, ela é importante para que a gente possa desvirar a touca depois. Já coloquei na máquina as linhas correspondentes com as cores da touca. Tô verificando mais uma vez, gente, lado liso com lado liso. E do lado não brilhoso para fora, a gente vai começar a costurar. Um pezinho de máquina. Eu gosto de sempre fazer um retrocesso no começo. O ponto, eu não tô deixando não muito fechado, mas também não muito largo, porque a gente tá trabalhando com cetim. Então, corre o risco de ficar abrindo se você deixar a costura muito aberta. Então, eu coloquei aqui no 3, tá? Na minha máquina. Retrocessozinho no começo e agora a gente vai fazer toda essa costura acompanhando o nosso corte e vai ficar aí mais ou menos um dedinho até o final do tecido. Chegando aqui quase no final, vamos deixar essa aberturinha de 2 centímetros que eu falei para vocês anteriormente, para que possamos, né, desvirar essa touca. Você vai puxar ela da máquina, cortar as linhas que estiver passando, já vai logo dando esses acabamentos para que não fique muito fio e você comece a se atrapalhar ou que comece a desfiar, tá bom? Então é sempre importante dar essas limpezas nas linhas quando você estiver costurando. Agora rapidinho, com o auxílio de uma tesoura ou com a mão mesmo, a gente vai desvirar isso aqui com cuidado, tá? Porque lembrando, a gente tá utilizando cetim e ele é muito sensível, então você não pode puxar com força, que você pode acabar rasgando. Agora, vamos fazer a segunda costura da nossa touca, que é uma costura um pouquinho mais larga, que é a passagem do elástico. Eu vou colocar o calcador com a agulha mais pra esquerda, tá? Eu vou mostrar aqui na máquina, vou alterar a agulha para lateral, para que a gente possa fazer mais larguinho essa costura. Essa parte da costura requer um pouquinho mais de atenção, você precisa fazer ela mais ou menos do mesmo tamanho toda a touca, porque é ela quem vai deixar o babado, aquela parte de finalização. Então, você vai sempre ajeitando o tecido de baixo com o tecido de cima, para ficar certinho o mesmo tamanho. Gosto de dar também um retrocesso no começo e no final eu só passo por cima. Então, eu vou fazer isso em toda a touca, que é nessa passagem, nessa largurinha que a gente vai passar o elástico.
dando aquela limpeza nas linhas sempre, que agora chegou o momento de passar o nosso elástico. Você pode passar ele com o próprio passador ou com um alfinete, veja aí qual a melhor opção para você, passando também com bastante cuidado para não ir danificando a nossa touca, que é de cetim, que é muito sensível. Como o meu elástico ele tem essa regulagem, fica um pouco mais difícil de perder a ponta dele. Mas se você está fazendo a touca sem a regulagem, você precisa prender a outra ponta do elástico para não entrar na touca. Porque se ele entrar, serviço perdido, você vai ter que puxar o elástico de novo e passar ele novamente. Então sempre prenda aí a ponta dele no comecinho, para que não ocorra o risco de você perder o seu trabalho. Terminado de passar o elástico, a gente vai passar uma costura agora nele, nas pontinhas. Você pode fazer tanto um zigue-zague ou apenas ir no reto, mas ir e voltar várias vezes para ficar bem seguro, tá? Tô voltando a agulha pro meio, para não ficar a agulha afastada e a gente perder um pouquinho de centímetros na hora de costurar. Então, lembre-se de voltar a sua agulha pro meio. E agora é só fazer essa costura vai e vem várias vezes para ficar bem firme e não correr o risco de abrir depois. Tente colocar todo o elástico dentro da touca, que agora a gente vai fazer uma costura de finalização, nossa última costura para a touca ficar pronta. Essa costura ela acontece entre as duas pontas do elástico. Eu vou fazer uma costura reta, mas você também pode fazer o zigue-zague. O importante é que esse ponto seja bem fechadinho para que o acabamento fique bom, tá? Só ter cuidado para a agulha, para a costura não ser em cima do elástico. Ele precisa estar livre. Agora é só cortar as últimas linhas e a sua touca já tá pronta. Você pode fazer tanto para uso próprio quanto para vender. As toucas de cetim estão no auge aí, já fazem 5 anos e há 4 anos eu vendo muito, bastante, vendo para atacado, varejo. É super fácil de fazer, você consegue lucrar bem. Perceba, gente, que eu fiz a costura ali de uma forma que o elástico ele ficou livre, tá? Não ficou ali preso na costura. Isso é muito importante na hora que você estiver fazendo esse acabamento. Se ficou alguma dúvida referente à confecção, só comentar que eu respondo vocês direitinho. Faço até outro vídeo explicando melhor, mas eu acho que deu para entender, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu quis fazer esse passo a passo bem detalhado mesmo para vocês verem cada partezinha. Repitam o vídeo, assistam novamente, dê pause, tire print, enfim, assiste com calma, tenta reproduzir e comenta aqui o que você achou, se foi fácil, se foi difícil, quais cores você está utilizando para fazer essa touca de cetim. E é isso, gente, beijo, tchau e até o próximo tutorial.